Eu não sei vocês, mas geralmente as primeiras semanas do ano são semanas de balanço lá em casa. Sentamos com o computador, né? Sabe aquela reunião de empresa? A reunião para ver o que deu certo e o que deu errado? Lá em casa também teve essas reuniões aí. O que deu certo a gente conseguiu resolver em uns 10 minutinhos ali. Legal, glória a Deus, maravilha. O que deu errado, deu bastante errado, vamos ter que mudar. Vamos ter que pensar em outras coisas. Agora são novas aventuras. As crianças estão crescendo, os novos desafios. E agora o Theo ele tem uma outra parte para poder estudar. A Alice tem uma outra parte para poder estudar. Daqui a pouco a Ana está correndo pela casa também. O que a gente vai fazer? Vamos comprar outra coisa? Vamos trocar isso aqui? Vamos mudar o móvel de lugar. Isso daqui é padrão em todo mundo. E eu parei para fazer uma pesquisa na internet. Uma pesquisa sobre as buscas mais recorrentes no Google nos primeiros dias do ano. Eu acho que algumas dessas você já fez. Foi-me listado 8 categorias das mais buscadas. A primeira foram resoluções de ano novo. Sabe aquela que, hoje eu vou começar a academia. Eu preparei uma técnica especial, eu comecei em outubro, para não usar isso como uma questão de ano novo. Mas, assim, geralmente a gente pensa em mudar algumas coisas, pensa em fazer algo diferente. Às vezes você não pesquisa isso, mas você pesquisa algo de desenvolvimento pessoal. Algumas pesquisas como melhorar hábitos ruins. Esse foi o livro mais vendido na internet na primeira semana do ano. Como mudar os seus hábitos. Desenvolvimento pessoal, às vezes você pensa até em alguma coisa de relacionamento. Puxa vida, como que eu vou lidar melhor com essa situação? Como que eu vou resolver as coisas que eu não consegui resolver em 2024? Não, eu vou pesquisar sobre saúde e bem-estar. Esse foi o principal. Como começar dieta, como perder tudo que ganhei nas festas de Natal e Ano Novo, dieta low carb, dieta do açúcar, dieta da lua, dieta do sol, dieta das estrelas, todos os tipos de dietas possíveis. Como começar a academia, como ter uma vida mais saudável, como parar de colocar açúcar no café, como parar de comer aquele doce depois do almoço. Essas foram as coisas mais pesquisadas na área de saúde. Mas na área de finanças também teve algo importante. Sabe aquela história assim, como conseguir uma rendinha extra? Não, esse ano eu vou guardar tanto por mês. Esse ano, gasto supérfluo em casa não vai ter. Não, não, parou com isso. Parou. Não, esse ano eu tenho uma meta financeira. Como fazer uma renda extra? Como ser promovido no trabalho? Ou então, o que estudar? Na verdade, isso daí já começou no final do ano, onde começa aquelas aplicações para as faculdades. Mas talvez você não quer mudar de área, talvez você está no meio da faculdade, mas você quer fazer, não, eu preciso de um curso para ser promovido. Escolas de inglês em janeiro, elas faturam o que elas precisam faturar o ano todo. Escola de inglês é a academia, mas de quem quer estudar. Todo ano começa a aula de inglês e a gente não sai do verbo to be nunca mais, né? Talvez você seja aqueles que é um espírito livre. Então, quer saber? Eu vou fazer viagens e lazer. Destinos mais procurados de 2025. Você viu o preço da passagem de avião? É melhor ficar por aqui mesmo. Serra Negra, Serra Negra é uma cidade boa. Águas de Lindóia, tem tanta coisa bonita por aqui. Gasolina está R$ 6. Calma, calma, calma. Tem coisa perto. Não, eu quero ir num parque de diversão. Não, eu quero ir na natureza. Cada um tem seu gosto, mas geralmente em janeiro é quando as grandes buscas começam a serem analisadas. Amor, quando é que você vai tirar férias? Para onde a gente vai nas férias das crianças? Pois é, mas existe ainda uma sétima categoria, que é essa categoria que em casa foi a campeã. Casa e organização. Geralmente ela vem da seguinte frase: essa casa não pode continuar do jeito que ela está. Caixas organizadoras. Robô aspirador. Não, eu preciso do melhor robô aspirador.
Estou tentando explicar para minha esposa que robô e aspirador e criança de 1 ano juntos numa mesma casa não vai dar certo. Mas ela está crente que vai. Não, 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 vamos. Não, robô aspirador. Eu quero uma máquina de lavar louça. Não, 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 eu quero pintar a casa toda. Essa daqui foi a top 1 da minha casa. Mas ainda existe uma última. Espiritualidade. Reflexão. Como ser uma pessoa melhor. Deixa eu colocar um que provavelmente é comum de todos nós aqui. Como ler a Bíblia em 1 ano? Eu ainda não entendi, e todo mundo que me pergunta isso, a primeira semana eu tenho uma resposta preparada para todo mundo que me pergunta, porque é muito comum essa pergunta. Pastor, qual é o melhor plano de leitura de 1 ano? Eu falo, leia a Bíblia. Eu não sei que obsessão é essa de terminar em 1 ano. Leia. Se você ler, já está ótimo. Não está com pressa. Está com pressa por quê? Você vai morrer em 1 ano? Calma. Leia devagar. Boa parte das nossas leituras equivocadas é que você está num capítulo difícil da Bíblia. Aí você fala, amanhã eu vou ter que ir para outro. Não. Tem capítulo em casa que a gente fica quase que 1 mês. Eu falo, não, a gente vai entender esse negócio aqui. A gente vai entender. E quanto mais lê, menos entende. Pois é. Então, como não ser usado no trabalho? Como ser uma alma evoluída? Para outras áreas, tem assim, métodos de meditação. Esse é muito bom, né? Olha, como alcançar o melhor de si. A questão principal é que todas essas perguntas, elas foram dadas respostas na internet, e respostas até válidas, mas eu não sei se você já passou por isso. Geralmente, essas resoluções acabam em março, mais tardar em abril. Em janeiro você começa firme. Em fevereiro, você tem a primeira queda brusca ali, que chama feriado do carnaval. Não que a gente pule o carnaval, né? Mas a gente pula a dieta, por exemplo. A gente pula a leitura, é feriado, né? Puxa vida. Aí, depois que passa, você já fala assim, nossa, mas março é um mês complicado, aí março vai arrastando. Abril, os mais fortes caem. Os mais fortes caem. A pergunta, então, seria, na verdade, como começar bem? Como começar de uma maneira que eu consiga terminar? Às vezes, nós queremos fazer, e todo final de ano eu sempre bato na mesma tecla comigo mesmo. Vocês já viram a corrida de São Silvestre? Ela sempre acontece no dia 31. E eu sempre assistia, e os comentaristas falavam assim, fulano de tal começou bem, hein? O cara está em 35º. Não, ele está vindo num ritmo forte. E eu olhava, não, mas o cara que começou em primeiro está muito melhor que o 35º. Não. Porque o cara que começou em primeiro, ele deu todo o gás dele, aí no meio da corrida, ele já ia perdendo. Aí aquele rapaz que começou num ritmo bom já estava chegando. E aí eu entendia por que eu nunca entendi de corrida. Porque quando os comentaristas falavam que aquele rapaz que estava em 35º começou bem, é porque ele começou num ritmo que, se ele continuar nesse ritmo, ele vai conseguir bater o recorde da corrida. Eu passei por isso na famosa corrida Fraldinhas aqui em Itatiba, não é verdade? Eu lembro que eu falei, 1 quilômetro? Eu falei, que isso, eu corro isso aqui de olho fechado. Então, nos primeiros 500 metros eu estava em primeiro, falei assim, amigão, ninguém me tira daqui. Ninguém, ganhei. Depois acabou o gás e eu não consegui sequer terminar a corrida. Como começar bem? Eu gostaria de convidar vocês para receber exemplos do próprio Jesus, de como começar uma jornada bem, para que talvez nós possamos olhar para isso, encarar o nosso ano como uma jornada de fé e, de certa forma, aprendermos como começar bem com o próprio Jesus. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 4, nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Texto conhecido, passagem já bastante explorada por todos nós. O barulhinho das páginas mexendo é tão gostoso. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Conheça esse choro. Esse já é comum, já, né? Vamos fazer a leitura, então?
Acompanhe comigo aí. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Você percebeu que esse texto bíblico começa com a expressão, então Jesus foi. Essa expressão em português parece não fazer muito sentido ou não ter tanta importância para a gente. Mas no texto original grego ele tem muita importância porque ele nos demonstra uma palavra que demonstra continuidade. É como se o texto dissesse o seguinte para nós. Não dá para você ler daqui, ausente do que está aqui para trás. É uma continuação lógica de toda a história. E o que aconteceu antes de Jesus ser levado para o deserto para ser tentado? Você vai se lembrar que Jesus se colocou para ser batizado. E ali, quando Jesus está assumindo um compromisso e se identificando como povo de Deus, ouve-se uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu encontro prazer. Veja só, o Senhor Jesus, logo no começo do seu ministério, teve o ápice do testemunho, da divindade sobre si. Falou, gente, é Ele, é nele que eu encontro prazer. Jesus, eu imagino que saiu dali triunfante. Jesus saiu dali pensando, agora nada pode comigo. E de fato não podia. De fato, a jornada de Jesus seria vitoriosa até o fim. Mas nós que somos criados numa cultura meio de Hollywood, a gente tenta imaginar que dali para frente, então, a coisa iria crescer cada vez mais, cada vez melhor. Então, Jesus foi. Jesus foi o quê? Jesus foi levado pelo Espírito, não é verdade? Jesus foi levado pelo Espírito. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A jornada de Jesus não começou com Jesus pregando o evangelho a todos e Jesus atraindo multidões. Isso vai acontecer depois, mas a jornada de Jesus começa o contrário disso. Ele vai para um lugar, ele é levado para um lugar onde não há pessoas. Ele é levado para um lugar onde não há recursos. Ele é levado para um lugar onde não há absolutamente nada que ele possa ganhar. E a Bíblia é bem clara ao dizer que ele não é levado pelo diabo. A Bíblia é bem clara ao dizer que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Isso daqui vai contra qualquer lógica. Isso daqui vai contra qualquer ideal de uma jornada de sucesso. Porque ali no deserto existia naquela época uma certa cultura do deserto. Tanto é que a palavra hebraica para deserto
se diz basicamente lugar onde se cresce. Agora, não cresce planta. Animais não crescem. As pessoas se retiravam para o deserto justamente para crescer. E Jesus é levado pelo Espírito e ele jejua 40 dias e 40 noites. Isso é muita coisa. Talvez possamos até tirar uma primeira lição aqui, que a jornada de Jesus começou com uma bela de uma dieta. David. Enfim. Jesus está nesse momento, então, cadavérico, magrérrimo, sentindo forças para nada. 40 dias no deserto, meus queridos, é 40 dias nos extremos das privações humanas. O extremo do sol durante o dia. E durante a noite não fica fresco. É o extremo do frio. O extremo do sol, o extremo do calor, o extremo do frio, o extremo do calor, o extremo do frio. E como que o seu corpo faz para regular tudo isso? Através de uma boa alimentação, o seu corpo consegue ir regulando a temperatura interna. E a cada dia, o Senhor Jesus Cristo começa a ficar mais debilitado, mais debilitado, mais debilitado, mais debilitado. E ele começa a ser tentado pelo diabo. Mas a questão principal aqui é por que o Espírito Santo iniciou a jornada do Filho de Deus o guiando para o deserto e não para Jerusalém, para pregar no meio do templo e atrair já multidões. Porque ali o que está acontecendo, meus queridos, é que o Espírito Santo tem um plano para isso. O Espírito Santo ele quer transformar, ele quer demonstrar Jesus como o segundo Adão. Ele quer transformar o Jesus, demonstrá-lo como o verdadeiro representante da raça humana. E você lembra que Adão e Eva também foram tentados. Não no deserto, eles foram tentados no paraíso. E aqui existe sempre aquela pergunta, e essa também é uma pergunta de ano novo, porque geralmente é uma pergunta de quem está lendo Gênesis, fala, pastor, por que Deus criou uma árvore que não era para comer? Eu falo, pelo mesmo motivo de que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto onde não tinha ninguém. Porque ele precisava nos ensinar algo. Ele não precisava ensinar Jesus algo. Jesus já tinha recebido o testemunho do Pai. Você é meu filho amado. Jesus não tinha dúvidas de quem ele era. Agora, nós precisamos perceber que Jesus é aquele que se coloca no nosso lugar. Jesus é aquele que vive o que vivemos. Jesus é aquele que trilha o caminho que nós trilhamos. Será que Jesus poderia cair nessa tentação? A Bíblia diz que não se pode tentar Deus ao mal. Se ele pudesse cair nessa tentação, de fato, ele não seria Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, talvez a resposta mais básica seja, não, Jesus não iria cair nessa tentação. Ele sabia que não cairia. O diabo sabia que não cairia. A questão principal é por que dessa tentação? Porque essa tentação é didática. Para Jesus? Não. Para nós. Quando nós somos guiados pelo Espírito, não poucas vezes nós somos levados para o caminho contrário de que nós achamos que é o caminho certo a se seguir. Jesus é levado ao deserto para se identificar com a tentação que Adão e Eva sofreram, mas com a tentação que o povo de Deus, Israel, sofreu. Você lembra? Você lembra que o povo sai do Egito, e o povo sai do Egito guiado pelo Espírito Santo, e eles vão para onde? O Espírito Santo guia o povo pelo deserto também. Quando o Espírito Santo guia o povo pelo deserto, o povo é tentado. E o que acontece quando esse povo é tentado no deserto? O povo falha miseravelmente em todas as questões que o Senhor colocou. Se vocês forem fiéis, é isso. O que acontece com o povo? Infiel. Se vocês forem fiéis e obedecerem os meus mandamentos,
Isso. O que acontece com o povo? É infiel e desobedece os mandamentos. Então Jesus está sendo aqui demonstrado como o verdadeiro povo de Deus. Aquele que pode de fato dizer: eu sei o que você passou. Eu fui enviado pelo deserto antes de chegar ao lugar que Deus me prometeu. Mas ao contrário de você que caiu, ao contrário de você que não foi fiel, eu fui fiel em todas essas coisas e agora eu sou capaz de te ajudar. Quando nós somos levados pelo Espírito Santo, nós não somos levados a nenhum lugar onde o Senhor não é capaz de entender o que estamos passando e o Senhor não é capaz de nos auxiliar no que nós estamos passando. Às vezes, nós começamos o ano novo com diversas resoluções nossas e a palavra de Deus vem ao nosso coração com um desafio nessa manhã. Você parou para se perguntar em algum momento o que Deus quer com você nesse ano? Ai, Senhor, esse ano eu quero isso, eu quero isso. Pera aí. Você está sendo guiado por você mesmo. Aonde o Espírito Santo quer te levar esse ano? De que forma o Espírito Santo quer te usar neste ano? Você tem essa resposta? Se você não tem essa resposta, a minha pergunta para você hoje é: para onde você está indo? Se você não tem a resposta, do que o Espírito Santo quer fazer na sua vida? Jesus é batizado, é cheio do Espírito Santo e ele se deixa levar pelo Espírito Santo para onde o Espírito Santo o quer levar. E o que nós vemos aqui é que muito provavelmente você pode ser levado nesse ano a um lugar diferente do que você imagina. Muito provavelmente você pode ser levado a algum tipo de privação. Você pode ser levado a uma privação física, você pode ser levado a uma privação espiritual, você pode ser levado a uma privação emocional. Você pode perder pessoas que você ama, você pode perder o seu emprego. A sua vida que você vive hoje pode mudar completamente. E hoje você está num rio onde está transbordando de alegria e gratidão, e amanhã você pode estar num deserto. A pergunta é: você sabe o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Jesus sabia exatamente o que o Espírito Santo estava fazendo na sua vida. O Espírito Santo o estava colocando como o representante do novo e verdadeiro povo de Deus. Não mais Adão e Eva, que foram tentados e caíram no paraíso. Não mais o povo de Israel, que foi tentado e caiu no deserto, mas Jesus, que foi tentado no deserto, na sua privação extrema, e não cedeu. Sabe por quê? O que Jesus diz aqui é, disse Jesus, João 4:24, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. De novo eu pergunto para você, qual é a vontade daquele que te enviou para a sua vida? Que obra o Senhor Jesus quer concluir na terra que ele precisa de você? Muito mais do que precisa, né? Ele quer que essa obra seja concluída através de você. Jesus tinha muito claro que ele não tinha sido enviado para fazer a própria vontade. Aqui nós estamos falando que ser guiado e ser levado pelo Espírito Santo é viver uma vida de renúncia. É viver uma vida onde a sua vontade já não é o mais importante. É viver uma vida onde antes de se perguntar o que eu quero para o meu ano, é perguntar o que Deus quer para o meu ano. Como eu posso servi-lo melhor? Nós temos 1001 ideias de como Deus pode nos servir melhor nesse ano. Já percebeu? Senhor, o Senhor pode me servir melhor, me protegendo da crise que está por vir. Senhor, o Senhor pode me servir melhor, me protegendo de todo mal, protegendo minha família de todo acidente, me protegendo de toda doença. O Senhor pode me servir melhor, protegendo o meu emprego. E se o Senhor quiser me servir melhor ainda, o Senhor pode me dar uma promoção no meu emprego. Senhor, o Senhor pode me servir melhor na minha vida. O Senhor pode me dar um relacionamento cada vez mais saudável com a minha esposa. O Senhor pode fazer com que meus filhos cresçam em paz. Senhor, está aí 1001 formas do Senhor me servir melhor. A pergunta que eu estou fazendo para você através da palavra de Deus é: o Espírito Santo quer te levar para onde esse ano? Qual a obra que ele quer concluir através da sua vida? No meio do povo de Deus, mas no meio das trevas.
aqui onde a obra do Senhor é prazerosa, mas lá no seu trabalho, onde a obra do Senhor é custosa, é danosa. Lá no teu condomínio, onde não é tão fácil ser cristão, no gerenciamento das tuas contas, na forma como você lida com o seu dinheiro, na forma como você lida com o seu tempo. O que o Senhor quer que você faça esse ano? Qual é a resolução que Jesus tem para a sua vida? Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. E isso levou a um lugar completamente diferente do que nós imaginávamos. Além disso, além de ter sido guiado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo, ele é guiado por uma obediência sincera e restrita. Você vê isso nos versículos 4, nos versículos 7, no versículo 10. Sempre, absolutamente sempre, que é proposto a Jesus alguma coisa, o Senhor Jesus em nenhum momento responde com a sua vontade. Em nenhum momento o Senhor Jesus responde com o que Ele quer. Todas as vezes, as 3 vezes e as 3 áreas onde Ele foi tentado, Ele responde, está escrito. O Senhor Jesus quase que tira de si mesmo a questão de o que fazer. É como se Jesus respondesse a Satanás, ao tentador, dizendo, eu não sou o dono da minha vida. Você acha que Jesus não queria comer pão? É óbvio que gente, estamos falando de 40 dias. Esses dias a Isa teve uma reunião aqui na igreja, atrasou, a reunião foi até tarde, eu estava em casa sem janta e eu fiquei assim, Senhor, que deserto. Meu Deus, naquela noite, se o Senhor me propusesse transformar pedra em pão, eu estava assim, Senhor, eu não tenho saída. Não tenho saída. Detalhe, ela atrasou uns 30 minutos. Imagine, gente, Jesus estava no ápice das suas necessidades. O inimigo sabia disso. Mas Jesus pega todas as suas necessidades, todas as suas vontades e as coloca subordinadas abaixo da vontade daquele que o chamou. Então sabe o que ele diz? Ele fala, não importa se eu estou com fome. Nem só de pão viverá o homem. Não importa se eu preciso fazer com que a mensagem se expanda para todo mundo. Não importa se eu quero ser famoso, não importa se eu quero que a minha vida tenha sucesso. Está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Não importa se eu quero os reinos do mundo para mim. Não importa. Importa que somente ao Senhor eu preste adoração. Quando nós pegamos a nossa vontade e colocamos ela no devido lugar, que é debaixo da vontade de Deus, as tentações ficam possíveis de serem suportadas. Às vezes, nós não conseguimos suportar e vencer as tentações da nossa vida, porque nós colocamos a nossa vontade como determinante. Mas, Senhor, eu quero isso. E aí nós nos assemelhamos a uma criança de 4 anos, que a mãe fala assim, não vai fazer isso. E qual que é a grande justificativa da criança para fazer? Mas eu quero. Colocar a nossa vontade no devido lugar é perceber que nós devemos não somente ser levados pelo Espírito Santo para onde Ele quer, mas sermos guiados por uma obediência sincera. O Senhor foi tentado em todas as áreas que as Escrituras dizem que existem tentação. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz o seguinte, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós temos aqui essas 3 áreas de tentação. Essas 3 áreas são áreas que são tentadas a todo ser humano desde Adão e Eva. Essa é como se fosse a anatomia da tentação. Entender isso é importante para entender como que o inimigo procura nos manipular e como que ele procura nos vencer. E conhecer o inimigo, conhecer as táticas do inimigo,
é saber como se defender disso. Quando ele nos tenta com desejos da carne, ele nos tenta como ele tentou Eva, você lembra? Eva, essa fruta aqui, você não acha que ela parece apetitosa? E aí as escrituras nos dizem em Gênesis capítulo 3, e Eva viu que o fruto era agradável ao paladar, era bom de se comer. Essa primeira tentação, essa primeira forma de tentação é aquela tentação onde o diabo tenta pegar as nossas necessidades físicas e colocar elas como determinantes. Olha, você precisa fazer isso. Modifique esse imposto, porque você precisa pagar suas contas. Você percebe? É uma necessidade física. Olha, mude isso aqui no trabalho, porque você precisa se sustentar. Olha, não siga esse caminho, porque esse caminho pode te levar a danos físicos importantes. Olha, você está namorando, mas você tem desejos. Para que você vai aceitar esse caminho de castidade? Talvez você é casado e você começa a perceber que os seus desejos carnais começam a se expandir para além do seu casamento. E o inimigo começa a dizer, você é uma pessoa com necessidades. Veja como o teu esposo e a tua esposa não está agindo como deveria. Satisfazer as suas necessidades não é errado, porque quem colocou você com essas necessidades é o próprio Deus, diz o diabo. Essa tentação também foi dada ao povo no deserto. Você lembra do povo no deserto? Moisés, que saudade que eu estou do Egito. Sabe por quê? Sabe o que tinha lá no Egito? Ai, tinham pepinos e cebolas. O povo desgraçado. A vontade dele é voltar para o lugar onde ele era escravo, comia pepino e cebola. O povo chega a dizer para Moisés, quem dera o Senhor tivesse nos matado. Porque agora nós estamos passando necessidades físicas. E o povo coloca as necessidades físicas deles como se fosse o determinante para a sua vida. Então o Senhor faz chover pão do céu. Mas essa chuva de pão do céu, ainda assim é uma chuva condenatória. Porque o povo não soube esperar. E o povo não soube ser guiado pela presença. Vocês acham que Deus ia deixar o povo passando fome? Ainda assim o povo chega para Moisés e disse, para que o Senhor nos tirou do Egito? Para morrermos de fome no deserto? Para morrermos de sede no deserto? O Senhor nos tirou de lá para não suprir as nossas necessidades físicas? Nesse ponto eles já tinham caído na tentação. Eles já tinham caído na tentação de dizer, olha, o que o Egito oferecer para mim é muito melhor do que o que esse Deus oferece para mim. E você, muito provavelmente, e eu, muito provavelmente, no decorrer desse ano, nós vamos ser tentados a achar que as nossas necessidades físicas são determinantes. E vão dizer, por que o Senhor fez isso comigo? Eu estou passando necessidade. Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não falou que ia suprir tudo? Cadê esse Deus? Quando nós começamos a questionar se o Deus que prometeu é fiel para cumprir, nós já caímos na tentação. Nós já caímos na tentação de achar que Deus esqueceu da sua promessa. Nós já caímos na tentação de achar que Deus não nos ama o tanto que nos ama. Nós já caímos na tentação de esquecer que as Escrituras nos dizem, aquele que não negou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, me diga, como ele não nos dará também de graça todas as coisas. Jesus é tentado a colocar as suas necessidades físicas acima da vontade de Deus. Jesus é tentado a colocar os anseios do seu coração, aqui caracterizado pelos desejos dos olhos, aquilo que você vê e você começa a ter vontade. Agora nós não estamos falando de necessidades, agora nós estamos falando de vontade. Nós estamos falando daquilo que você viu e você fala, nossa, eu quero, hein? Ah, como eu quero. Eu passo por isso diariamente com as minhas crianças em casa, porque assim, eu tento dar um bom exemplo para os meus filhos sobre alimentação saudável.
Aí minha esposa faz um doce de paçoca maravilhoso, um chocolate. Aí eu falo assim para eles: filhos, não sejam guiados pelos seus olhos, comam só um pouquinho. Ah, eles comem só um pouquinho, eu como só um pouquinho. E aí eu fico assim, nossa. Aí eu sou tentado a fazer o seguinte: mas o papai é maior que você. Então ele precisa de uma porção maior. Papai, o senhor falou que é só um pouquinho. Não, mas o meu pouquinho é completamente diferente do seu pouquinho. Olha o tamanho do papai. Olha o seu tamanho. Eu não preciso daquilo. Eu só quero. O desejo. E o mundo ele vai criando esses desejos para nós de uma maneira muito fácil. E hoje ainda se tornou mais fácil com o advento da comunicação online, onde parece que nós nos colocamos à disposição para falar: me dê coisas, me mostre coisas que eu não sei que eu quero. Aí a internet te mostra e fala: nossa, eu não sabia o quanto eu precisava disso. Pois é. Eva também foi tentada na sua vontade, não na sua necessidade. O fruto, além de ser agradável ao paladar, Gênesis 3 fala que o fruto era bonito, era agradável aos olhos. Então, além de ela sentir necessidade de comer, ela sentia que, de fato, aquilo parecia ser muito bom. O povo também, no deserto, fora tentado com os seus olhos. Sabe o que eles diziam? Ali está a coluna de nuvem que nos guia durante o dia. Aqui está a coluna de fogo que nos guia à noite. Vamos ver se Deus está no nosso meio mesmo. Sabe como é que o povo é tentado no deserto? O Senhor manda espias para ver a terra. Ele fala: mande um de cada tribo. O povo vê a terra. Eles falam: gente, a terra é maravilhosa. Mas eu acho que o Senhor não vai dar ela para a gente. A terra tem gigantes, a terra tem um povo muito fortificado, muralhas enormes em cada cidade. A terra é tudo que o Senhor prometeu mesmo, mas eu não sei se Ele vai ser fiel para nos dar. Eu não sei se Deus é poderoso para nos dar isso que os nossos olhos viram. E por causa disso, o Senhor fala: olha, vocês ficaram 40 dias vigiando a terra. E vocês acham que eu não sou capaz de dá-la a vocês. Por causa disso, vocês vão voltar para trás, vão ficar 40 anos penando nesse deserto. Até que toda uma geração morra. E uma nova geração, que não foi guiada pelo que vê, nasça no deserto e alcance a terra prometida. O Senhor Jesus, ele é guiado, ele é tentado pelo diabo com os seus olhos. Você se lembra daquela situação? O Senhor Jesus, ele é levado a um alto monte, todos os reinos da terra. Veja só, tudo o que o seu olho tocar eu posso te dar, Jesus. Basta você me adorar. Está vendo isso? Olha, é infindável as coisas que o mundo pode te dar. Só faça isso. Eu e você, no nosso dia a dia, ainda somos guiados e tentados pelos nossos olhos o tempo inteiro. Quando vemos coisas e a partir do que vemos, queremos determinar o que queremos. Quando vemos coisas que sequer poderíamos ver, e aquilo nos causa desejos que não deveriam ser causados. O diabo continua com a mesma tática de, se não deu certo na necessidade, dá certo no desejo das coisas vãs. Ao contrário de Eva, ao contrário do povo no deserto, ao contrário de mim e de você no nosso dia a dia, o Senhor Jesus não cedeu à tentação. E Ele disse exatamente o que? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Peraí, inimigo, você está tentando me colocar as minhas vontades? Não, a vontade do Senhor é mais importante. A minha vontade pode passar. Eu quero tanta coisa, Mas a minha pergunta é, o que Deus quer? De novo, não é errado você ter vontades,
Mas a minha grande pergunta é, será que você em algum momento já parou e perguntou, Senhor, qual que é a sua vontade? Por que Jesus sabia a vontade de Deus e como Jesus demonstra que ele sabia a vontade de Deus? Sempre da mesma forma, está escrito. Meus irmãos, é incrível o número de pessoas que acreditam saber a vontade de Deus, mas não conhecem a vontade revelada de Deus. Não maneja bem as escrituras. Não sabe o que o Senhor deixou revelado. E querem buscar saber e entender o que o Senhor deixou oculto. A pessoa não consegue entender o que o Senhor escreveu, mas ela quer entender o que o Senhor deixou no ar. A pessoa fala assim, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu falo, sério? Nossa, mas Jesus não é essa pessoa que brinca de esconde-esconde com a sua vontade, não é verdade? Você senta com casais de namorado, aí o casal de namorado fala assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu falo, eu sei. Ai, Deus falou para você? Eu falo, não, Deus deixou escrito mesmo. Para todo mundo, pode ficar tranquilo. A vontade dele para a sua vida é que vocês se casem, que o casamento, a união de vocês, seja um reflexo, seja uma cópia, seja uma analogia da união dele com a igreja. Homem, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja um marido como Cristo é um marido para a igreja. Esposa, a vontade de Deus para a sua vida, namorada, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja uma noiva, assim como a igreja é uma noiva para Cristo. E o ato de vocês viverem juntos, vocês preguem o evangelho através do casamento de vocês. Nossa, pastor, o Senhor revelou isso para o Senhor em um sonho? Fala, não, está escrito mesmo. É só ler. Pastor, eu queria tanto casar. Eu sei, passei por isso. Queria tanto casar, pastor. Mas eu não sei. A vontade de Deus para a minha vida é o casamento. Então, enquanto eu não casar, eu não vou viver a plenitude de Deus na minha vida. Quem falou isso para você? Sabe qual é a vontade de Deus para você que não é casado? Aquele que é solteiro, cuida das coisas do... Está lá. É possível viver para a glória de Deus na situação que Deus te colocou. Pastor, eu estou com problemas com a minha mãe, com o meu pai, e eu não sei qual é a vontade de Deus. Sério que você não sabe? Você tem certeza que você não sabe a vontade de Deus para sua vida? Ele não quer que você honre seu pai, que você o obedeça. Ele não quer que você cresça, que você se inspire em outras pessoas. Ele não quer que você aqui, no meio do povo dele, tenha outros pais de exemplo. Ele não quer que você aprenda com os mais velhos, ele não quer que você dê o devido respeito. Ele não quer que você seja como Jesus, e então, se você quer ser como Jesus, você aprende a ser um bom filho com Jesus, que foi um bom filho obediente ao Pai. Ai, pastor, eu não sei qual a vontade de Deus com os meus filhos. Sério que você não sabe qual a vontade de Deus para você com seus filhos? A gente coloca tanta vontade nossa. Pastor, meu filho estuda numa escola bilíngue. Oh, glória a Deus, muito bom. Muito bom, maravilha, é ótimo. Minha vontade é que ele seja advogado. Mas a minha esposa quer que ele seja médico. Você já perguntou para Deus o que Deus quer que seu filho seja? Você está preparando seu filho para ser um cristão? Para ser um filho de Deus? Essa é a vontade. Quer saber a vontade de Deus? Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força. Essas coisas você as colocará no seu coração. Essas coisas você inculcará na cabeça dos seus filhos. Dessas coisas você falará na sua casa, ao deitar, ao levantar, ao parar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho. A vontade de Deus para vocês, pais, com seus filhos, é que seus filhos sejam criados à imagem e semelhança do Deus que está no céu. Não é uma vontade oculta. Eu não sei o que Deus quer com o meu trabalho. Sério que você não sabe o que Deus quer com o seu trabalho? Está escrito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Está oculto isso? Meus queridos, a palavra do Senhor
Deus fala para o povo de Israel: as coisas que eu pedi a vocês eu não deixei ocultas. Elas não estão no céu para que vocês pensem, quem vai lá buscar para a gente? Elas não estão no profundo do abismo para que nós possamos dizer, nossa, está inacessível. As coisas que eu ordenei a vocês estão acessíveis, estão nos seus olhos, estão nas suas mãos. O Senhor Jesus venceu as tentações. O Senhor Jesus venceu as tentações colocando a vontade do Pai como evidência. E ele sabia a vontade do Pai porque ele disse a todo momento, está escrito, está escrito, está escrito. Você não vai conhecer a vontade de Deus e você não vai vencer as tentações enquanto você não se dedicar a entender o que está escrito. E quando você fizer isso, você vai estar apto a dizer ao diabo, em todas as suas tentações, não é a minha vontade que manda. Deus quer isso de mim. Não é o meu desejo que manda. Deus quer isso de mim. Isso é ser guiado pela obediência. Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus foi guiado pela obediência. Mas Jesus foi sustentado pela providência. No versículo 11. Como que termina a tentação de Jesus? Então vieram anjos e o serviram. Você percebe que quando acabou a tentação, o diabo deixou Jesus. Jesus não saiu correndo para conseguir saciar as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades. O Senhor não saiu correndo. Ai, nossa, agora que ele saiu, agora eu posso transformar essa pedra em pão. Agora que o diabo saiu, ele foi correndo para a cidade mais próxima, na casa do primeiro padeiro que tinha. Não. A Bíblia é tão maravilhosa que ela nos mostra que assim que acaba a tentação, o próprio Pai envia para o Filho o sustento muito maior do que tudo que foi proposto pelo diabo. A Bíblia nos dá isso em outros termos. Veja só, João capítulo 6. Os judeus perguntaram para Jesus, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Tudo que nos é proposto pelo diabo é nos dado em maior proporção e plenitude pelo próprio Deus. Para pensar. O diabo propôs que Jesus comesse pães no deserto. Jesus comeu pão sendo servido por anjos. Pão do céu. O diabo sugeriu fama para Jesus. Olha, se você se atirar daqui para baixo, vai ser um sinal miraculoso. Todo mundo vai ver. Seu ministério vai, no alto do templo, todos os judeus andando. Você se joga, aparecem anjos, te pegam, te colocam no lugar. Rapaz, qualquer coisa que você fala. Olha que sinal miraculoso você vai nos dar para que creiamos em ti. Presta atenção, Jesus. Se você fizer isso, eles vão crer em ti. O que Deus dá ao Filho? Todos os povos, tribos, língua e nação, pessoas creem em Jesus. O ministério de Jesus, a vida de Jesus é a única lembrada até hoje. A vida de Jesus é a única pregada em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os povos, em testemunho a todas as pessoas. O que o diabo oferece para Jesus? Tudo isto te darei, se você me adorar. O que o Pai dá ao Filho? O Salmo diz, pede-me e te darei as nações por herança e os povos como sua possessão. A providência do Senhor está pronta para nos dar tudo em absolutamente melhor qualidade e quantidade do que o diabo pode oferecer. O problema é que quando nós estamos no deserto, nós achamos que o que o diabo nos oferece é um extremo banquete, quando aquilo são migalhas do que Deus pode nos dar.
nós vemos que quando Jesus resiste à tentação, quando Jesus vence o diabo, vem anjos do céu e o servem. E para nós, veja só, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha que bênção. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ele providenciará um escape. Sempre haverá uma alternativa para ser fiel no meio da tentação. Sempre há um cordeiro enroscado nos galhos quando você está preparado para sacrificar tudo que você tem na vida. Sempre há algo. Sempre há um cordeiro para que você possa imolar, tirar o sangue dele, pintar na porta para que o seu sangue e para que a sua família não pereça na mão do inimigo. Sempre há uma escapatória, sempre há um escape. O Senhor sempre providencia algo para você. Eu sei que às vezes nós somos levados a falar, não tem saída a minha solução. Tem. Abra seus olhos e veja que quando você resiste à tentação do mundo, quando você resiste aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, quando você resiste à soberba da vida, quando você resiste a tudo isso, seus olhos são abertos e você começa a perceber como que o Senhor providenciou muito mais para a sua vida, como que o Senhor abre os céus e derrama um pão vivo que desceu do céu para sustentar a sua vida, para sustentar a sua história. Sempre há um cordeiro para morrer no seu lugar. Quando você olha para os seus pecados, quando você olha para a sua vida, quando você olha para o quão distante você está do que Deus mandou que você estivesse, o diabo vem para te tentar. E sabe o que o diabo fala? Não tem salvação para você. E aí ele faz a maior das tentações. Sabe qual é a maior das tentações que o diabo pode fazer com a sua vida? É a mesma tentação que ele fez com Jesus na cruz. Salva-te a ti mesmo. Quando você olha para os seus pecados, quando você olha para a sua vida, o diabo sussurra no seu ouvido, corre e faz alguma coisa. Tenta fazer alguma coisa com as suas forças. Tenta se salvar. Faça boas obras. Seja uma pessoa boa. Vai, tenta ganhar a salvação com a sua força. Sabe o que a Bíblia nos demonstra? Que o Senhor oferece, que o Senhor providencia no lugar da gente tentar a salvação com as nossas próprias forças? Tem um cordeiro imolado por você já. Não, você não precisa se salvar. Não salve-se a si mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, a encontrará. A tentação de ser autossuficiente, a tentação de ser todo poderoso na sua própria vida, a tentação de mandar e desmandar nos seus caminhos, a tentação de mandar e desmandar nas coisas que estão no seu controle. Essa tentação é a mais perversa. E é nesse momento que nós falamos, o Senhor providenciou alguém para que possa de fato controlar a minha vida, para que possa de fato guiar os meus dias. O Senhor providenciou a saída. O Senhor providenciou um sacerdote para todos nós. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, diz o escritor aos Hebreus, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Te consola ou não saber que o mesmo Jesus que você adora é o Jesus que passou por tudo que você passa? Quando você sofre tentações carnais, tentações de vontades,
tentações de soberbas, tentações de poderes. Existe um Jesus no céu dizendo: eu sei o que você está passando. Eu passei por essa tentação. Eu ouvi o diabo falando para mim a mesma coisa que ele está falando para você. E agora ele é capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados. Você está iniciando uma nova jornada em 2025. Como começar bem? É simples. Seja levado pelo Espírito. Seja guiado pela obediência. E seja sustentado pela providência. O Senhor Jesus garante que, como Ele venceu o mundo, nós também venceremos. O Senhor garante que, se nós entregarmos o nosso caminho a Ele, se entregarmos o nosso ano ao Senhor, se entregarmos os nossos planos, os nossos sonhos, entregarmos as nossas vontades, se entregarmos os nossos caminhos, o Senhor vai nos guiar para lugares melhores. Talvez esses lugares melhores comecem com desertos, mas eles terminam com verdadeiros banquetes do céu. Banquetes do céu, que é o que o próprio Jesus disse. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. É maravilhoso perceber que no início da nossa jornada, o Senhor já nos chamou para sermos servidos com o pão do céu. É maravilhoso ver que nós somos muito mais agraciados e privilegiados. Nosso ano sequer começou e o Senhor já providenciou para nós o verdadeiro pão da vida. O Senhor já providenciou para nós aquele que venceu todas as tentações. O Senhor Jesus já providenciou para nós o seu próprio sangue, a sua própria carne, para que nós pudéssemos, no ano de 2025, entregarmos nossas resoluções, nossos planos, nossos sonhos, nossos medos, nossas dúvidas, nossos temores, nossas ansiedades na mão dele, dizendo: Senhor, o Senhor é o pão da vida. Eu não terei fome, eu não terei sede. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos agora e falar com esse Deus que providenciou o verdadeiro pão do céu. Essa oração é uma oração de entrega, preste atenção. Essa oração é uma oração onde você vai entregar todo o seu ano. Essa oração é uma oração onde você vai entregar todas as suas necessidades. É uma oração onde você vai entregar todos os seus desejos. É uma oração onde você vai colocar todos os seus sonhos na mão do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser levado pelo Espírito, eu quero ser guiado pela obediência e eu quero ser sustentado pela providência de Deus. Faça essa oração agora, em nome de Jesus.